Olha, os balanços das empresas do setor de defensivos agrícolas já começou e os resultados mostram ainda um cenário desafiador. Luiz Fernando Sá, que é diretor editorial do Agfília, quem chega agora com os detalhes aqui pra gente, meu querido. Muito bom dia para você. Conta mais pra gente. Olá, Débora, bom dia a todos. Pois é, Débora, a temporada dos balanços trimestrais, né, começou lá fora, aqui no Brasil também, e certamente a gente vai falar bastante das companhias abertas aí do agro nas próximas semanas, trazendo um pouquinho de análise também, né, e é interessante a gente prestar atenção nesses balanços, porque eles ajudam a entender aí o cenário global do agro. E nos casos das empresas que trazem também os seus guidances, né, um pouco da visão delas aí para os próximos meses. Começamos aí pelas primeiras do setor de defensivos agrícolas a divulgar seus resultados, que são a alemã BASF e a americana FMC. Elas certamente vão trazer algumas mensagens aí sobre esse mercado bilionário que vem sofrendo bastante com quedas de vendas, problemas geopolíticos, interrupção no fluxo de fornecimento de insumos importantes, enfim, faz alguns trimestres aí que as notícias não vêm boas desse setor. O que a gente vê em comum nesses dois primeiros balanços, né, é a expressão superar as expectativas, né? Tanto o BASF quanto o FMC usaram esse termo nos seus releases de resultados, muito embora aí suas receitas tenham ficado um pouquinho aquém do esperado, né? Ambas também falaram aí dos seus processos de reestruturação, né? As duas estão em fase final desses processos de reorganização dos seus negócios, que já começam a se refletir. Vamos explicar. Então, vamos começar pela BASF. A companhia alemã registrou alta expressiva no EBITDA, antes de itens especiais, ficou em 2 bilhões e 400 milhões de euros no período, né? Uma empresa alemã listada lá em Frankfurt, né? Então a gente vai falar em euros. Esse resultado é 854 milhões de euros a mais que o reportado no mesmo período de 2025, né? Uma prévia desse resultado já havia sido antecipada ali há cerca de 15 dias, quando a empresa informou que o número superaria, né, significativamente a média das expectativas dos analistas, né? A receita também subiu, somando 17,2 bilhões de euros, que ficou aí mais de 2 bilhões, quase 2 bilhões e meio acima do ano anterior, impulsionada sobretudo por preços mais altos no setor de químicos. É importante falar isso porque a BASF, né, esse resultado aí que eu estou dizendo, é consolidado de uma série de segmentos, entre eles a divisão agrícola que eu vou citar em seguida, né? Houve também um crescimento aí no total dos negócios da BASF de volume, né, em torno de 7,3%. Com esse desempenho, né, a BASF elevou a sua projeção aí para o ano completo, né, para o ano fiscal 2026, o EBITDA que antes era em torno de 6 bilhões e 200 milhões de euros, até 7 bilhões de euros, passou a ser esperado aí entre 6,9 bilhões e 7,7 bilhões, então uma alta aí em torno de 10% na previsão aí da empresa dessa margem aí do lucro antes de taxas e outros descontos, né? O lucro líquido do trimestre, olha só, ficou em 5 bilhões e 100 milhões de euros, é mais de 5 vezes superior aos 935 milhões do mesmo período no ano passado. Bom, aí tem um porém, né? Isso, nesse lucro aí está embutido um impulso de 3 bilhões e meio obtido com a venda do negócio de tintas que a BASF tem, que inclui aqui na marca para os brasileiros, né, a marca Suvinil, que é usada aqui, né, fazia parte da BASF e agora está nas mãos do grupo Carlyle. Esse quadro de altas aí foi registrado também na divisão de soluções agrícolas, né, que então reúne defensivos, sementes biológicos, agricultura digital, só que aqui de uma forma bem tímida, né? Segundo o balanço, o segmento registrou um leve aumento aí de apenas 0,6% nas vendas dos trimestres, que fecharam em 2,2 bilhões de euros, né? Não foi uma alta tão expressiva e não foi suficiente
para compensar resultados fracos do trimestre anterior, né? Então, assim, se você pegar o trimestre como um todo, o semestre como um todo, melhor dizendo, a receita foi de 5,3 bilhões de euros, que ficou 1,6% abaixo na comparação anual, né? Apesar disso, né, as margens evoluíram nesse segmento, o EBIT da área de soluções agrícolas avançou 17,5% no trimestre, atingindo 4 bilhões e meio de euros, mas, outra vez, não foi suficiente na análise do trimestre, que ficou 3,2%, minto, vou voltar aqui, ficou abaixo na análise do semestre, né, que ficou 3,2% aquém de 2025. Bom, esses números aí, o mercado está cada vez mais atento aos números dessa divisão agrícola, já que a BASF avançou no processo de transformar essa divisão em um negócio independente de capital aberto, com o IPO previsto para 2027 lá na Bolsa de Frankfurt, né? Nós mostramos aqui em primeira mão no AgFeed que a formalização dessa nova entidade no Brasil aconteceu agora em 1º de julho. O Brasil é um dos 3 mais importantes mercados dessa divisão no mundo e tal, né? Bom, também nesse balanço do segundo semestre, o Kamith, que é o CEO da companhia, ele destacou o avanço do programa de reestruturação, foi feito lá, né? Nesse programa, a BASF reduziu cerca de 7 mil posições em todo o mundo desde janeiro de 2024 até agora junho de 2026. Então, uma redução expressiva de pessoal também. Bom, agora falar rapidamente de FMC. É o primeiro balanço da companhia depois da entrada de um novo sócio, né, que é o grupo belga Tessenderlo. Esse grupo comprou 20% da companhia por 400 milhões de dólares há cerca de um mês, né? A companhia, na ocasião, né, a empresa anunciou que estava encerrando ali um processo de avaliação de alternativas para reestruturar sua dívida, recolocar os negócios nos trilhos, aí depois de uma longa sequência de resultados negativos. Para se ter uma ideia, Débora, as ações da companhia caíram mais de 70% desde o ano passado, aí nos últimos 12 meses. O balanço agora mostra que a recuperação total está começando, mas ainda deve tomar algum tempo. O resultado é um pouco melhor para os acionistas, o resultado é um pouco melhor do que o previsto, né? O lucro por ação foi de 26 centavos de dólar, superando aí em cerca de 4 centavos a estimativa dos analistas para esse período, mas a receita ficou abaixo, 17% abaixo do esperado, ficou em 867 milhões no trimestre, de dólares, né, no caso, agora, como é uma companhia americana, você está só em dólares, né, o consenso aí do mercado era algo na faixa aí de 895 milhões de dólares. Também houve recuo nas margens, né? Então o EBITDA ajustado ficou 26% abaixo na comparação anual, mas ficou um pouco melhor do que o guidance que a própria companhia havia projetado para esse período, né? Então, agora, com esse novo resultado, né, a FMC reduziu as projeções para o ano todo, refletindo que considera, aí, como você disse no início, né, que temos ainda um ambiente, né, macroeconômico bastante desafiador, né? A receita da empresa para o ano foi a projeção de receita, né, para o ano, excluindo uma operação lá na Índia que foi vendida no início do ano, foi revisado para uma faixa aí, de 3 bilhões e meio de dólares até 3 bilhões e 700 milhões de dólares, que é uma queda de 7% em relação aí ao ponto médio ali ante 2025, né? A empresa acha que no terceiro trimestre ainda vão ser os resultados mais difíceis e projeta uma retomada do crescimento no quarto trimestre, com receita aí na faixa de 1 bilhão de dólares, até 1 bilhão e 200 milhões de dólares no trimestre, né, uma alta aí em 4% dentro do ponto médio,
impulsionado sobretudo por vendas diretas a produtores no Brasil, além de lançamentos de novos ingredientes ativos e uma alta lá de pedidos de distribuidores na América do Norte, que é o principal mercado, né? Ou seja, ainda muito para remar nesses mercados aí, né? Até que essas empresas encontrem águas mais tranquilas e possam comemorar aí sim resultados bastante positivos, né? Obrigada, então, Luiz, por todas as informações aqui para a gente. Boa quinta-feira para você. Até amanhã. Obrigado. Bom dia a todos. Até mais.